Nesta semana, na novela Teresa, Teresa enfrenta Paloma, finge ser esposa de Arthur e ainda inventa que se é grávida dele. Teresa se entrega a Mariano e fazem amor pela primeira vez. A Aurora decide ir embora para Paris. Aida e Paulo começam a namorar. Luísa revela a Arthur que Teresa enfrentou Paloma e que ela já não vai mais incomodá-lo. E não para por aí. Regina enfrenta Arthur e acusa Teresa de ter algo com o professor. Confira tudo isso e muito mais em detalhes no resumo semanal de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024. Mas antes, deixem seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações. E aliás, noveleiros, comentem nos comentários o que estão achando da novela e de qual cidade você está nos assistindo. Então chega de falação e vamos para mais uma semana intensa de grandes emoções em Teresa. Teresa, capítulo 6. Regina empresta dinheiro a Mariano e diz que soube que ele empenhou as coisas dele pro velório de Rosinha. Mariano a agradece. Teresa vai ao escritório de Rubens e fica chocado ao encontrar Mariano lá. Mariano diz a Teresa que trabalha para o Dr. Rubens. Mariano apresenta Teresa como sua namorada para a secretária. A secretária diz que Rubens saiu de viagem. Joana pede que Roberto lhe ajude a arrumar os tecidos. Roberto quer conquistar Joana no amor. A senhora perdeu o marido há 1 ano atrás e não quer se dar uma nova oportunidade. Mariano convida Teresa para irem almoçar. Teresa diz que precisa comprar coisas e ir na casa do professor trabalhar. Os dois se beijam. Aida chega bem na hora e fica surpresa ao saber que Teresa é namorada do taxista. Teresa fala para Mariano que odeia Aida e a Patricinha sempre a humilha e a menospreza. Mariano aconselha Teresa a entrar numa universidade pública. Teresa diz que não vai renunciar à oportunidade que ganhou. Aida comenta com Eva, secretária, que Mariano é lindíssimo, mas é apenas um taxista. Aurora vai à casa de Regina, procurando por Teresa. Aurora deixa várias sacolas de roupa para sua amiga, porque vai ir viajar. Regina fica surpresa e feliz. Teresa vai a umas barracas comprar coisas. A moça compra uma bolsa parecida com as caras, mas essa é falsificada. Aida diz a Paulo que não entende como gosta dele, sendo que ele gosta daquelas chatas como Teresa. Aida fala que encontrou Teresa com um novo namorado, um taxista. Paulo ainda ama Teresa e fica um pouco incomodado, mas surpreso. Teresa diz a Luísa que se sente só porque sua melhor amiga vai viver fora da cidade e é horrível não ter com quem falar. Luísa fala que sente o mesmo, porque só tem o seu irmão, Arthur. Luísa diz a Teresa que está ali e espera ganhar a confiança dela. A Aurora diz a Regina que deve ser difícil para ela e Armando viver depois da morte de Rosinha. Mariano chega na casa de Regina e vê a Aurora. A Aurora diz a Mariano que vai ir para a França por questões de trabalho do seu pai e pede que ele cuide muito de Teresa. Pablinho acaba desmaiando após brincar com seu irmão. O doutor revela a Esperança que o irmãozinho dela está com uma doença que pode afetar os rins e é um tipo de câncer que pode causar a morte. Esperança fica chocada e sofre. A Aurora e Mariano ajudam Pablinho e ele recupera a consciência. Doutor diz a Esperança que tem a cirurgia, mas que se a doença não sumir, Pablinho seria tratado com remédios especializados e quimioterapia. Ele fala que o problema é que tudo isso é muito caro e tudo pode custar mais de 200 mil. Paulo não acredita que Teresa esteja com um taxista. Aida diz que viu com seus próprios olhos e a víbora está andando com o taxista de seu pai. Genoveva cumprimenta Aida e dá 2 convites para ela e Paulo irem a um evento. Teresa elogia a biblioteca na casa de Arthur. Luísa diz que quando ela e Arthur conversam algo importante, sempre fazem naquele lugar. Ela fala que tem um escritório que nunca entram, lugar que assassinaram seus pais. Esperança diz a Johnny que precisam de muito dinheiro para ajudar seu irmão, porque o tratamento que Pablinho precisa será muito caro e ele está com um tumor nos rins. Teresa fica chocada ao saber que os pais de Luísa e Arthur foram assassinados. Luísa chora ao contar a história para a amiga.
Teresa diz a Luísa que fez mal em fazê-la se lembrar dessa história. Luísa diz que precisava desabafar com alguém, já que não fala disso com Arthur. Roberto aparece bêbado na vila e diz a Marisa que Joana é a culpada por ele estar assim, nesse estado. Pablinho já está um pouco melhor. Mariano agradece a Aurora por ajudá-lo com o garoto. Paulo liga para Mariano e o chama de imbecil por não ter vindo ao seu encontro e diz que nem como taxista ele serve. Teresa fica sensibilizada com a história dos pais de Luísa e Arthur. Ela fala como seu irmão era alegre antes e que até iria se casar com uma moça que tinha tudo, de boa família, de dinheiro. Arthur chega ali e fica feliz em vê-las conversando. Teresa diz a Arthur que arrumou os arquivos que ele pediu e leu tudo. Ela fala que não conseguiu dormir à noite pensando nele e no livro dele. Arthur parabeniza Teresa por dizê-lo abertamente o que pensa sobre seu livro. Ele fala que o que eles estão vivendo é ótimo e um verdadeiro professor deve avançar com os alunos, discutir com eles para enriquecer suas ideias e deixá-los capazes de reagir e propor coisas novas. Arthur diz a Teresa que sabe que daqui a alguns anos ela superará seu professor. Aurora diz a Mariano que todos falam muito bem dele por ter empenhado tudo o que tem para ajudar Teresa nesses momentos. Mariano diz que ali na vila todos se ajudam, mas se sente mal por não poder ajudar mais o Pablinho. Esperança revela a Mariano que seu irmão Pablinho está com câncer. Anoitece. Luísa agradece a Teresa por não ter falado com Arthur do que elas conversaram. Luísa diz a Teresa que Paloma iria se casar com seu irmão, mas depois da morte de seus pais, ela disse que não poderia seguir ao lado de Arthur, enquanto existisse a possibilidade sobre a honestidade deles. Teresa fica surpresa com essa história. Arthur vai ler seu livro e autografa um exemplar para dar de presente para Teresa, como a melhor de suas alunas. Mariano diz a Esperança que vão seguir em frente com Pablinho e todos podem cooperar para trabalhar e conseguir o dinheiro para o tratamento da criança. Aurora pede ao pai que ajude Pablinho, um menino maravilhoso que acabou de conhecer, mas ele não tem dinheiro nem acesso aos médicos e está com câncer nos rins. Heitor pergunta à filha o que está acontecendo entre Mariano e ela, porque ela estava querendo ir embora por causa desse cara e agora quer ajudar um menino que ele conhece. Mariano diz a Teresa que Esperança está muito triste com a doença que Pablinho tem. Mariano diz que o caso de Rosinha não deu certo, porque ninguém sabia da doença dela, mas podem ajudar Pablinho. Teresa diz a Mariano que isso que acontece é por serem pobres. Ele se despede dela com um beijo. Paulo chega na casa de Teresa e flagra os dois se beijando. Paulo chama seus amigos e diz a Mariano que não veio sozinho. Teresa pede que Paulo saia com os amigos da sua casa. Paulo diz a Teresa que quer falar com ela, mas antes vai pôr o namoradinho dela no lugar dele. Teresa tira Mariano da sua casa para falar com Paulo. Teresa diz a Paulo que eles terminaram e ele já tem a adorada a ida dele. Ela pede que ele a deixe em paz. Paulo diz a Teresa que ela não precisa andar com outro morto de fome como ela, porque a ama e com ele ela pode ter tudo. Teresa pergunta se casados, porque se não tiver casamento, não tem nada para falar com ele. A Aurora diz ao pai que quando foi procurar Teresa na vila, Pablinho passou mal e ela ajudou Mariano com ele. A Aurora diz que se comoveu muito com Pablinho e pede que o pai fale com o doutor do hospital para ajudar ele. Paulo diz a Teresa que sua mãe jamais permitiria que eles se casassem. Teresa manda ele ir embora da sua casa, porque ele perdeu para sempre. Paulo diz que então o bilheteiro do Mariano vai pagar as consequências. Ela o ameaça. Teresa diz que está trabalhando para o professor Arthur e ele é seu chefe e pode ajudá-la. Chegam os amigos de Mariano e Paulo vai embora. Heitor oculta de Aurora sobre o paradeiro da mãe dela, que os abandonou há muitos anos atrás. Teresa diz a todos que tudo está bem e Mariano lhe defendeu de Paulo. Teresa pede que Mariano trabalhe, estude e siga em frente com Pablinho. Ela o beija com muito amor. Heitor diz a Aurora que o que mais o deixa com raiva foi o mal que a mãe dela causou nela. Paulo combina com os amigos de darem uma lição em Mariano da próxima vez. Paulo anota o número da placa do carro de Mariano. Aida diz a Genoveva que está muito tarde e Paulo não chega para levá-la ao concerto.
Genoveva aconselha Aida a dar um jeito de conquistar Paulo, porque não quer que ele fique com Teresa. Aida está disposta a tudo pelo amor de Paulo. Esperança diz a Pablinho que já entregaram os exames dele para o médico, mas precisam ter paciência com as coisas e ele terá que ficar em casa, ali, de repouso. Regina diz a Armando que não sabe como, mas precisam ajudar Pablinho, porque todos da vila são como uma família. Armando diz a Regina que o dono da oficina vai aumentar seu pagamento desse mês e pode dar para Pablinho. Teresa escuta tudo e fica indignada. Rubens e Maíra estão no hotel de Paris. Rubens começa a beijar a esposa e diz que vai tomar um banho para irem comer algo no restaurante. Maíra escuta o celular de Rubens tocar e atende. Ela ouve uma mensagem de Esperança, chamando Rubens de amor e dizendo que precisa falar com ele. Maíra fica chocada. Raul visita Aida. Genoveva diz a Aida que seu filho precisa de uma lição e pede que ela saia com Raul, porque Paulo não tem direito de deixá-la plantada. Aida aceita sair com Raul para uma boate. Maíra pede explicações a Rubens sobre a ligação de Esperança. Esperança lê uma história para o irmãozinho e depois pede que ele durma. Rubens reclama com Maíra por estar duvidando dele e por ter escutado suas mensagens. A loira reclama com ele e mostra o áudio de Esperança. Rubens diz a Maíra que ele está o julgando mal, porque essa tal de Esperança liga, o chama de amor e nem mencionou seu nome, e provavelmente essa mulher ligou errado. Maíra pede que ele lhe diga a verdade de uma vez. Mariano roga para que o doutor os ajude, porque a família de Esperança não tem recursos para o tratamento de Pablinho. Rubens diz a Maíra que não pode acreditar que ela duvide tanto dele, porque a ama. Ele consegue manipular a esposa, que fica aos pés dele. Ela fala que sentiu muitos ciúmes. Rubens a beija. Teresa, aproveitadora, questiona o pai sobre o aumento do salário dele. Armando diz que seu chefe aceitou lhe dar o aumento. A manipuladora, astuta, diz ao pai que precisa de roupas bonitas para ir a um evento com pessoas importantes da classe de Arthur. Regina diz a Teresa que a Aurora deixou umas bolsas de roupas para ela. Teresa vê as roupas e diz que isso é esmola. É uma vergonha ter que andar usando roupa velha de outra pessoa. Luísa leva o jantar para Arthur no escritório dele. Arthur diz a Luísa que Teresa o surpreendeu com comentários sobre seu livro. Arthur diz a Luísa que Teresa é uma garota muito inteligente, que vive em circunstâncias difíceis e com tantas desvantagens. Luísa parabeniza Arthur por ter ajudado Teresa e diz que além dela ser bonita e inteligente, é sensível. Arthur diz que Teresa é extraordinária. Luísa dá boa noite ao irmão e pede que ele jante. Arthur pensa na mulher que encanta e diz: Teresa. Teresa, capítulo 7. Regina repreende Teresa e pede que ela não seja mal agradecida, porque o que a Aurora trouxe para ela não é esmolas e eles não podem dar dinheiro para ela. Teresa se irrita com a chateação da mãe. Teresa diz ao pai que vai ter que aceitar o dinheiro que o professor ofereceu, além de pagar sua faculdade, porque não tem outro dinheiro para comprar roupa. Armando pergunta à filha de quanto ela precisa, porque fará o que for preciso para dar o dinheiro para ela todo mês. Teresa se alegra e dá um abraço e beijo no pai. Paulo chega em casa. Aida diz ao riquinho que vai ir à boate com Raul, porque ele demorou de chegar para saírem. Aida diz a Paulo que o ama, mas ele continua sofrendo pela morte de fome da Teresa e não vai perder a oportunidade de sair com outros. Paulo diz que eles se dão muito bem e gostam muito dela. Paulo pede para tentarem uma relação para ele esquecer Teresa. Eles se beijam. No dia seguinte, Mariano fala com Teresa sobre os problemas de Pablinho da grave doença e o que terão que fazer para o tratamento da criança. Teresa diz ao namorado que estão ajudando no que podem e ele não pode resolver tudo, porque cada um tem seus problemas e ela mesmo também precisa de dinheiro. Rubens diz à Esperança que por culpa da ligação dela, Maíra descobriu que ele ama alguém mais. A Esperança diz que essa não era sua intenção e pede perdão. Na mansão de La Barreira, Teresa diz a Arthur que a dedicação dele a surpreendeu e espera que algum dia ela mereça aquelas palavras tão lindas. Ele diz que ela merece. Arthur recebe uma ligação de Paloma. Paloma pede para falar com ele de algo muito importante. Irritado, Arthur diz a Paloma que se ela ligar novamente, vai se arrepender. Arthur fica angustiado e começa a beber. Teresa pede que ele não beba, porque não vale a pena ficar assim por causa dos outros. Teresa diz a Arthur que sempre há um motivo para seguir em frente, alguém para viver. Arthur agradece por ela
ter conversado com ele dessa maneira, porque o deixou melhor. Paulo diz a Genoveva que ele e Aida começaram a namorar. Genoveva fica feliz. Júlio leva Luísa em casa. Teresa os vê e diz à amiga que ela chegou muito bem acompanhada e pergunta o que há entre eles. Luísa diz que estão saindo juntos. Luísa fala sobre um amor do passado, amigo do seu irmão, e da mesma idade dele, o Fernando. Mas ele a via como uma garotinha e aí nem tiveram nada. Aida diz a Paulo que está tudo pronto para a viagem deles e será como uma lua de mel. Teresa está chegando ali e vê os dois aos beijos. Ela foge do local, sem que eles a vejam. A secretária fofoqueira diz a Aida que a namorada de Mariano passou por ali. Aida pede à secretária que distraia Paulo e não diga que aquela moça está ali. Aida encontra Teresa na saída e pergunta o que ela estava fazendo no escritório do seu pai. Teresa diz que é assunto seu e não tem por que dar explicações para ela. Aida aproveita para falar da viagem que fará com Paulo. Teresa diz que deixou Paulo para ela e colocou os olhos em outro muito melhor. Teresa diz a Aida que à noite Paulo passou vergonha quando a procurou na vila. Regina chora e não aguenta de tantas saudades de Rosinha. Johnny pede permissão a Regina para vir de vez em quando conversar com Rosinha e ver a medalha dela no cantinho da Virgenzinha. Regina permite que ele venha quando quiser. Doutor Heitor combina com Hernan de fazer o que puder para ajudar o pequeno Pablinho. Hernan diz que o caso de Pablinho é especial para ele. Heitor diz que sua filha Aurora pediu para ele ajudar o garoto e também tem interesses em Mariano, estudante de medicina. Roberto tenta conseguir o perdão de Joana e sempre faz de tudo para ficar com ela. Esperança diz a Mariano que conseguiu outro trabalho que a deixa distraída para ganhar um dinheiro a mais e não pensar em Pablinho. Teresa se encontra com Aurora numa cafeteria. Teresa diz que o professor lhe mandou levar uns documentos para o pai de Aida e encontrou a Patricinha aos beijos com Paulo. Aurora diz que pensou que Paulo só ficava com Aida para provocá-la. Teresa diz que também pensou o mesmo e está chateada. Aurora diz que isso é bom para eles deixarem em paz de uma vez, para ela ser feliz com Mariano. Teresa agradece a Aurora pelas coisas que deixou para ela na sua casa. Teresa diz que eles, pobres, sempre recebem apenas as sobras. Paulo diz a Raul que não gostou nada dele querer sair com a Aida na noite passada e diz que desde ontem começou a namorar com a Patricinha loira. A Aida escuta tudo e abre um sorriso no rosto. A Aurora diz a Teresa que não queria ofendê-la. Teresa diz que estava brincando e de verdade agradece pelas roupas, sapatos e tudo que ela sempre lhe dá. Teresa mostra sua bolsa e diz que é isso que dá por ter que comprar coisas falsificadas. A Aurora dá sua bolsa novinha para Teresa e diz que cada vez que ela a vê, se lembrará dela. Teresa diz que sentirá a falta da amiga. Johnny pede permissão a Mariano para usar o carro dele para também trabalhar como taxista em horários que ele não faz isso. Mariano nega e diz ao amigo que não é boa ideia ele andar de noite, de táxi, porque é perigoso. Teresa chega na casa grande e dá um presente para Arthur. Arthur agradece. Ele abre o presente e vê que é uma linda caneta. Ela diz que é muito barata. Arthur diz que é a única que usará de agora em diante. Heitor diz a Aurora que falou com o Dr. Hernan sobre a doença de Pablinho. Mariano chega na mansão de La Barreira e toca a campainha. Teresa enche Arthur de elogios. A empregada diz a Teresa que o taxista chegou para levá-la. Arthur insiste para Teresa ir embora com seu chofé, que pode levá-la todos os dias na casa dela, se ela quiser. Ela não aceita e prefere ir no táxi. Ela se despede dele e sai. A Aurora diz ao pai que descobriu há pouco tempo da situação econômica de Mariano. Heitor diz à filha que espera que essa não seja a razão por ela ter se afastado de Mariano, já que ensinou para ela os bons valores. Ela diz que se afastou de Mariano por causa de Teresa, que o ama. Ela fala que Mariano não sabe e nem saberá nunca sobre seus sentimentos por ele. Teresa reclama com Mariano por vir buscá-la no seu trabalho. Ela pede para irem. Mariano diz que pensou que ela ficaria feliz por ele vir fazer a surpresa e buscá-la. Mariano tenta escandalizar para Arthur saber que ele está ali, mas Ceres o impede e consegue acalmá-lo. Ela chega a falar de término ao perceber que Mariano está morrendo de ciúmes. Luísa diz a Arthur que Paloma é uma descarada e não entende porque ela se atreveu a ligar para ele. Luísa aconselha o irmão a falar com Paloma para desabafar tudo de uma vez, que guardou durante anos. Ele diz que se vê Paloma é capaz de matá-la. Teresa diz a Mariana que o ama, mas precisa que ele entenda seu trato com o professor.
Mariano diz a Venenosa que o trato deles não tem nada a ver com suas vidas pessoais e a relação deles. Arthur diz a Luísa que Teresa falou com ele sobre ela, do valor que ela tem na sua vida, e fez vê-lo que tem por quem e por que viver, que é por elas duas. Anoitece. Teresa e Mariano passam um tempo juntos e ela fala como foi seu dia. Teresa deixa a bolsa cair no chão e Mariano vê a nota de uma caneta que ela comprou. Teresa mente e diz que comprou uma caneta para a Aurora, para que cada vez que ela visse, se lembrasse dela. Arthur mostra a Luísa a caneta que Teresa lhe deu. Arthur diz que quer ajudar Teresa, mas não quer que ela se ofenda ou pense mal das suas intenções. Luísa diz que Teresa é sua amiga e as amigas podem presentear as outras. Rubens ainda está em Paris com Maíra. Aida diz ao pai que vai ir a Acapulco com Paulo e Dona Genoveva. Joana vê as roupas luxuosas que Teresa ganhou de Aurora e diz que aquelas roupas são de marca e devem ter custado o olho da cara. Joana diz a Teresa que ela vai sair o ano todo bem elegante, sem repetir modelos. Teresa diz que um ano vestida de puras esmolas. Joana diz que acha que a Aurora não deu isso de esmola para ela. Teresa diz que por um lado tira um peso de cima dela por a Aurora viajar, porque a Aurora ama Mariano. Teresa, invejosa, recalcada, reclama da vida. Diz que agora que por fim tinha algo que a Aurora não tem, agora a morena irá para Paris, onde com certeza se apaixonará por um francesinho e terá tudo o que quiser. Arthur diz a Luísa que não quer voltar a ver Paloma por perto. Luísa pergunta ao irmão se ele ainda ama Paloma. Hernan diz a Heitor que já falou com o cirurgião para Pablinho ser internado no hospital. Heitor pede a Hernan que apoie Mariano, cara que estuda medicina. Arthur diz à irmã que não é que ama Paloma, mas o que ela fez com ele o deixou marcado por toda a vida. Luísa diz que o melhor para resolver os problemas é enfrentá-los. Luísa diz que ele não pode continuar se escondendo de Paloma, porque isso não é vida. Teresa diz a Esperança que está muito triste com o caso de Pablinho e queria ajudá-los, mas infelizmente não tem dinheiro. Teresa pergunta a Esperança se o namorado dela tem. Esperança diz que não teria coragem de pedir tanto dinheiro para o namorado. E agora talvez ele nem se divorcie, porque ligou para ele e a esposa dele ouviu. Ela diz que ama o Rubens. Teresa diz à amiga que acha que ela terá que esquecê-lo para sempre. Esperança diz que o ama. Teresa diz a Esperança que agora que ela achou um trabalho, é bom que tente se relacionar com um cara que a faça companhia, a apoie. Luísa manda Lena tirar todas as bebidas alcoólicas que estão na biblioteca. A Aurora dá um presente para Hernan, em forma de agradecimento por tudo que ele está fazendo. A Aurora diz que comprou 2 aparelhos e pede que lhe dê um para Mariano. Johnny chora muito e pede que Rosinha reze do céu para Pablinho conseguir entrar no hospital, porque senão o atenderem rápido, ele pode morrer. Teresa se comove ao vê-lo rezando. Teresa diz: "Tá vendo, Rosinha? O Pablinho pode morrer. E tudo por causa de dinheiro. Por isso eu não vou me deter diante de nada, nem de ninguém. E farei o que for possível para sair dessa maldita vila. O que for." Mariano escuta tudo e pergunta como o que for, até onde ela está disposta a chegar para ter o que quer. Teresa diz que quis dizer que está disposta a sacrificar muitas coisas e talvez até demais. Mariano diz a Teresa que o único que pode dar para ela é seu amor e seu esforço de todos os dias, mas jura que cada dia luta mais para seguir em frente por ela e ela é o motor da sua vida e não quer perdê-la. Os dois se abraçam e depois se beijam. A Aurora pede que Hernan dê aquele equipamento para Mariano em nome dele e ele não pode saber que foi presente seu. Luísa agradece a Teresa por ter evitado que seu irmão bebesse. Teresa pergunta a Luísa se Arthur é alcoólatra. Luísa diz que Arthur só toma em eventos, mas por causa de Paloma, ele começou a beber muito ultimamente. Teresa diz que elas duas podem cuidar dele. Teresa dá bom dia a Arthur. Arthur diz que precisa falar com ela sobre a mulher que ligou ontem. Arthur diz que Paloma foi a pessoa que mais mal lhe fez na vida. Aida já está em Acapulco com Paulo e Genoveva, e para tranquilizar a mãe, diz que ela e Paulo vão dormir em quartos separados. Arthur conta para Teresa sobre seu namoro com Paloma do passado. Teresa diz que quem ama deve apoiar.
Arthur diz que Paloma o rejeitou, preferiu pensar no que o povo falaria e cancelou o casamento deles. Teresa diz que não entende como Paloma foi tão egoísta de deixá-lo no momento que ele estava mais debilitado. Teresa diz a Arthur que espera que um dia ele se livre dessa carga. Aida e Paulo estão felizes juntos. Teresa diz a Arthur que ele deve enfrentar Paloma quando se sentir preparado. Teresa aconselha Arthur a trocar o número de telefone e impedir que Paloma venha à casa. Ela pede para ajudá-lo, porque juntos encontraram a solução. Pablinho está cada dia mais debilitado. Marisa diz a Mariano que no hospital lhe deram uma ficha para irem a uma trabalhadora social. Paulo observa a Aida de biquíni e calcinha e diz que adora vê-la assim. Ela pede que ele passe protetor em todo o seu corpo. Paulo beija o pescoço de Aida e depois a boca. Teresa aproveita o momento que Arthur sai dali para xeretar nas gavetas do escritório dele. Ela procura pelo número de Paloma nas agendas. Luísa pergunta a Teresa para que quer saber o sobrenome de Paloma. Paloma liga para Teresa. Teresa marca um horário de encontro com Paloma para as 3 da tarde, fazendo ela pensar que vai encontrar com Arthur. Teresa, cínica, diz a Luísa que vai se encontrar com Paloma, porque não quer que ela faça mais mal pro irmão dela e vai enfrentá-la. Teresa, capítulo 8. Marisa dá o número do doutor que lhe deram para Mariano. Pablito sente dores na barriga e Mariano coloca na cama. Marisa diz a Regina que tem medo do seu filho morrer. Aida diz a Paulo que soube que ele foi na vila ver Teresa. Teresa não encontra o contato de Paloma nas redes sociais. Teresa diz a Luísa que ela não sabe do que ela é capaz quando se propõe a algo e diz: ser ou não ser, e eu sou. Paulo pede que Aida não acredite em Teresa, que é uma estúpida. Aida diz a Paulo que se ele não lhe valorizar, outro irá fazer isso. Paloma se perfuma toda, achando que vai se encontrar com Arthur. Teresa está belíssima, depois de Luísa ter arrumado. Rubens liga para Esperança. Ela diz que ele lhe faz muita falta e precisa dele nesses momentos, porque seu irmão está com uma doença muito grave e pode morrer. Rubens diz que tudo ficará bem e pergunta o que pode fazer por ela. Esperança diz que só gostaria da companhia dele. Paulo sente ciúmes de Aida após ela se aproximar de um cara na piscina. Paulo beija a danadinha. Esperança diz a Rubens que o doutor disse que Pablinho tem um tumor no rim. Ela diz que o que mais precisa é tê-lo por perto. Eles se despedem. Rubens propõe a Maíra um brinde pela beleza dela. Arthur liga para Luísa pelo seu novo número. Teresa chega desfilando no restaurante e vai ao encontro de Paloma. Teresa se apresenta a Paloma como a mulher do Arthur. Paloma fica chocada. Paloma diz que não tem nada para conversar com ela, porque uma secretária lhe disse que Arthur viria. Teresa diz que foi ela mesma que ligou e Arthur não quer saber nada dela. Paloma diz que tem algo importante para dizer para ele. Teresa diz que Arthur não tem segredos e o que ela disser pode dizer para ela. Teresa diz a Paloma que não permitirá que ela faça mais mal para Arthur novamente, porque já foi suficiente tudo o que ela fez no passado. Paloma diz que só quer pedir perdão. Arthur recebe uma ligação de Rubens. Paloma diz a Teresa que quando decidiu não se casar com Arthur, era muito jovem e se deixou manipular pelo que seus pais lhe diziam e também até nos jornais saíam que o pai de Arthur era um delinquente. Teresa diz que se fosse ela, teria o apoiado, porque isso sim é amor verdadeiro. Teresa diz que faz anos que conhece Arthur e são muito felizes. Paloma chora quando Teresa relembra todo o mal que ela fez para Arthur no passado. Rubens pede que Arthur dê uma grande quantia de dinheiro para Esperança, para o tratamento do irmão dela. Arthur aceita ajudar o amigo, mas só dessa vez. Aida está indo para o quarto. Paulo, cheio de fogo, quer ficar com ela e tirar a virgindade da loira. Ela não deixa e fecha a porta, deixando ele passando vontade, cheio de fogo. Aida fica feliz por estar conquistando Paulo e vai tomar banho. Paloma diz a Teresa que não quer voltar à vida de Arthur, porque já imaginaria que ele teria refazido a vida dele. Ela diz que só queria dizer para ele que ele tinha razão e que se arrepende do mal que o fez. Teresa diz que Arthur não se interessa por mais nada além dela, uma mulher jovem, bonita, que o compreende, que logo dará um filho. Safada e interesseira, Teresa faz muito mal para Paloma, que fica chorando muito, dizendo que não voltará a procurar o Arthur. Luísa está lá numas cadeiras bem longe e vê Paloma saindo aos prantos e se preocupa. Teresa diz a Luísa
que essa mulher não voltará a incomodar o irmão dela, o professor, e ela não queria nada de bom. A Aida diz a Genoveva que sua relação com Paulo está cada dia melhor, mas ele está querendo ir rápido demais, já que ela quer ir devagarinho na relação. Teresa diz a Luísa que Arthur não pode saber do que ela fez. Paloma chega em casa e sofre, pensando se o que Teresa disse foi verdade ou não. Teresa diz a Luísa para ela dizer que foi ela quem falou com Paloma e que fez Paloma ver todo o mal que fez no passado, em que ela prometeu que não vai mais incomodá-la. Luísa aconselha Teresa a dizer o que fez para Arthur, porque ele estaria agradecido eternamente a ela. Teresa prefere não dizer. Anoitece. Armando diz a Regina que seu patrão lhe deu seu aumento. Esperança chama Johnny para irem jantar, porque sua mãe mandou chamá-lo. Johnny quer trabalhar mais para juntar dinheiro para ajudar seu irmão. Arthur chega em casa e liga para Esperança, dizendo que Rubens o encarregou de dar uma quantia de dinheiro para ela. Esperança dá o endereço de onde mora para Arthur. Regina mostra a Joana o suéter que bordou para Teresa, mas não sabe se a filha vai gostar e se irá aceitá-lo. Teresa chega em casa muito bela. Regina fica surpresa com as roupas e os acessórios que a filha está. Teresa diz que arrumou o cabelo para estar apresentável e aquela roupa é emprestada. Joana diz a Teresa que a mãe dela terminou de bordar o suéter dela. Sem pena, Teresa diz que aquele suéter não a interessa. Ele interessa que sua mãe a compreenda e não a acuse, porque foi num compromisso com a Luísa e ela lhe emprestou aquela roupa e os acessórios. Regina manda Teresa entender que ela tem o nível dela, que é muito diferente do de Luísa, e isso não vai mudar. Teresa diz que precisa estar assim por causa do seu trabalho e é humilhante usar roupa emprestada, mas precisa fazer. Armando pede que a esposa e a filha não briguem. Armando elogia a filha. Ela pergunta se já o pagaram. Ele diz que sim. Armando dá o dinheiro para Teresa, que fica toda empolgadinha. A Aurora está arrumando as coisas, se preparando para sua viagem a Paris. Teresa desce as escadas da vila, desfilando e fazendo gestos para Mariano. Mariano diz que ela está muito bonita. Teresa agradece. Ela diz que algum dia poderá comprar coisas como aquelas. Mariano diz que comprará para ela e ela não escolheu o homem errado. Regina diz a Armando que precisa pagar a conta de luz daqui a pouco. Ele dá o dinheiro do pagamento para ela. Ela fica surpresa e pergunta pelo resto do dinheiro. Arthur se encontra com Esperança na vila. Ela reconhece ele como professor de Teresa. Arthur entrega um envelope de dinheiro para Esperança. Ela agradece. Arthur está indo embora. Mariano chega, gritando por ele, e pergunta o que ele faz ali. Arthur diz que veio atrás de Teresa. Mariano pergunta a Arthur o que houve, porque vê que o tempo todo que Teresa dedica a ele não é suficiente. Arthur diz que ele está se metendo em assuntos que não o interessam. Teresa vai lá fora. Arthur diz que veio buscá-la, porque precisa falar com ela e com os pais dela. Teresa chega com Arthur até em casa. Mariano diz a Armando que o professor Arthur está na casa dele e quer falar com ele e Regina. Arthur conversa com os pais de Teresa e diz que está muito contente pelo modo que Teresa está fazendo o trabalho. Ele pede autorização a eles para dar um celular para Teresa, porque sua intenção é que ele e Teresa se comuniquem sempre. Teresa fica contente. Regina se incomoda. Armando fica pensativo. Teresa diz que de verdade precisa do telefone. Hernan dá uma maleta de equipamentos médicos para Mariano. A Aurora liga para Teresa e diz que está separando umas coisas que quer levar. E está sendo um trabalho empacotar tudo. Teresa diz que já tem celular e queria dar seu número para ela. A Aurora fica feliz. Mariana agradece a Hernan pelos equipamentos que ele lhe deu. Paulo segura a Aida pela cintura e não vê a hora de ficar com ela na cama. Eles se beijam com muita paixão e tesão e vão pro quarto. Paloma toca a campainha da casa de Arthur. Lena diz que Arthur não está. Paloma sai. Ela vê o carro de Arthur chegando e se esconde para vê-lo, mas se decepciona quando vê ele levando Teresa para casa e agora realmente ela acredita no que Teresa lhe disse. Paulo conseguiu o que queria e fez amor com a Aida. Esperança guarda o dinheiro que Rubens lhe deu dentro de uma caixa no armário. Mariano chega lá para ver Pablinho. Mariano mostra os seus novos equipamentos para examiná-lo. Lena diz a Teresa que uma senhora loira veio procurar o Arthur. Teresa se irrita e diz a Lena que qualquer coisa que tenha a ver com essa mulher que avise a ela ou Luísa, mas que nunca diga ao professor. Paloma chora, olha uma foto sua com Arthur e diz que aquela mulher tinha razão e agora vai refazer sua vida sozinha como castigo por todos os erros que cometeu no passado.
Aida manda Paulo trocar de roupa, para a mãe dele não perceber que eles já fizeram amor. Genoveva observa os adolescentes e fica contente por eles já terem feito o vucu-vucu. Genoveva diz sozinha: como é a vida? Tudo que eu sofri por você, Rubens. Só espero que meu filho não faça sua filha sofrer, como você fez comigo. Anoitece. Mariano mostra para Teresa os equipamentos que ganhou de presente. Ela fica feliz por ele. Teresa diz a Mariano que Arthur disse que ela vai sair mais cedo do trabalho e também lhe deu um telefone. Mariano fica enciumado novamente. Teresa pede que ele não faça tempestade num copo d'água. Mariano diz a Teresa que se esse homem deu o telefone para ela é porque quer ligar para ela toda hora. Teresa se irrita por ele se meter nas suas coisas de trabalho e se enciumar por isso. Luísa diz a Arthur que Paloma ligou, mas nunca voltará a incomodá-lo. Esperança diz a Teresa que seu namorado ligou para ela e disse que a ama. Esperança diz a Teresa que seu namorado também lhe deu dinheiro para Pablinho. Teresa fica curiosa em saber quem é o namorado de Esperança, que por acaso Arthur conhece. Luísa diz a Arthur que resolveu o problema dele, porque não quer que essa mulher o faça mal novamente. Luísa diz que pensou que ele se alegraria que esse problema terminasse. Arthur pede desculpas por falar assim, mas é que ficou surpreso por isso. Arthur pergunta o que ela falou e pergunta o que aconteceu de verdade. Luísa diz que quem falou com Paloma e a enfrentou, na verdade, foi Teresa. Arthur fica chocado. Esperança elogia a beleza de Teresa. Mariano procura Teresa para pedir desculpas. Luísa diz a Arthur que Teresa se encontrou com Paloma no restaurante e ela ficou numa mesa afastada, observando a conversa delas. Luísa diz que pela cara que Paloma estava, Teresa deve ter sido muito dura com ela. Mariano dá uma rosa vermelha para Teresa e pergunta o que pode fazer para ela não ficar enojada com ele. Teresa diz que o ama, mas quando ele começa com ciúmes, dá vontade de esquecê-lo para sempre. Ele diz que fica com ciúmes porque a ama e pede uma oportunidade, porque não fará mais isso. Ela não resiste aos encantos do cara e eles acabam se beijando. Seu telefone toca e é o professor Arthur. Luísa desliga o telefone antes que Arthur fale algo com Teresa. Luísa diz ao irmão que Teresa não pode saber que ela disse a verdade para ele, de que foi ela quem enfrentou Paloma. Mariano passa seu número para Teresa. Ele liga para ela e pergunta se não perderá um lugar no coração dela. Pela sua ligação será a segunda. Ela diz que tem algo urgente para fazer e desliga. Eles se beijam. Luísa diz a Arthur que deu sua palavra a Teresa, de que não contaria a ele, que foi ela quem falou com Paloma. Luísa diz a Arthur que Teresa gosta muito dele e está muito agradecida com ele e acha que ela o ama muito, mas entende a distância que ele põe de professor e aluna. Arthur diz que não pode ser diferente com seus alunos, porque será professor de Teresa na universidade. Arthur serve uma xícara de café e observa a caneta que Teresa o deu, diz o nome dela e obrigado. Teresa, capítulo 9. Armando diz a Regina que vai trabalhar mais para conseguirem mais dinheiro. Regina diz ao velho que não quer que ele se mate trabalhando e apenas quer que ele não dê tanto dinheiro para Teresa. Roberto vai perturbar Joana, como sempre. Ele fala que seu amor por ela é sem tamanho. Ela manda ele ir embora e deixá-la costurar em paz. Roberto a convida para jantar na sua casa ou na dela. Ela prefere que não. Daí, ele convida ela para irem à casa de Marisa ver Pablito. Teresa abraça seu urso e pensa que ele é seu Mariano. Ela diz que já tem um amor e agora, a todo custo, vai conseguir o dinheiro e o poder que sempre quis. No dia seguinte, Mariano diz a Johnny que o recomendou para o dono do táxi para deixá-lo dirigir algumas horas para ganhar dinheiro durante as corridas. Arthur e Luísa visitam o túmulo dos pais e levam flores. Regina diz à filha que já sabe que Armando a deu dinheiro e não é justo, porque naquela casa precisam de muitas coisas. Teresa diz que quando sua irmã estava mal, ninguém as ajudou. Regina diz que todos da vila tiveram com elas. Teresa diz que o que precisava para ajudar sua irmã era dinheiro. Regina diz que é mentira e o doutor lhe disse que já não tinha jeito de salvar Rosinha e Pablinho sim podem salvá-lo e precisam ajudá-lo. Teresa questiona quem a ajuda, porque aquela criança só é filha dos porteiros e ela é filha dela, a única que sobrou, e ela fica lhe negando dinheiro. Teresa pergunta à mãe por que sempre está contra ela, porque precisa apoiá-la e às vezes parece que ela preferia que ela tivesse morrido no lugar de Rosinha. Regina diz: "Você me dá medo, Teresa."
Teresa sai dali. Regina se sente mal. A Aurora visita Teresa na vila e a vê lindíssima. Teresa diz à amiga que discutiu com sua mãe por causa de Pablito, filho da porteira. A Aurora diz que já sabe da doença dessa criança e é uma lástima e espera que seja bem atendido. A Aurora pede que Teresa lhe acompanhe para levar umas revistas para o Pablinho. Teresa aceita acompanhá-la. Teresa e a Aurora vão à casa de Marisa. Pablinho fica doido de alegria com a visita de Aurora e pelas histórias e livros de pintura que ela lhe trouxe. Marisa fica emocionada e abraça Teresa, que fica incomodada. Aida diz a Genoveva que as coisas estão cada vez melhores com Paulo. Genoveva adora isso. Já na mansão de Aurora, Teresa aconselha a Aurora a comprar roupas novas em Paris, cidade da moda. A Aurora tira umas roupas da mala para dar para Teresa. A Aurora deixa a chave de outra casa, sua, para Teresa cuidar e passear lá quando quiser. Teresa fica surpresa e feliz com a ideia. Aurora abraça Teresa. Anoitece. Teresa chega em casa com os presentes que a Aurora lhe deu. Mariano diz a Teresa que Pablinho continua bem debilitado e estava dormindo. Doutor Hernan chega até Mariano e diz que encontra uma maneira de Pablinho ir ao hospital para interromper o tumor que ele tem. Mariano abraça o doutor e diz a Teresa que Deus está os ajudando. Ele abraça a amada. Teresa, Hernan e Mariano vão à casa de Marisa e a informam que Pablinho poderá ser atendido no hospital nessa semana mesmo. Regina diz a Armando que a dor de perder uma filha é terrível e não entende como Teresa pode recordá-la isso e pensar que ela preferia que ela tivesse morrido em vez de Rosinha. Hernan diz a Marisa que Pablinho será atendido num bom hospital e ele será operado. Roberto insiste para Joana sair com ele, mas ela não se importa com Mariatti. Teresa agradece a Hernan pelo que conseguiu por Pablinho e por estar apoiando Mariano nos estudos. Teresa diz ao namorado que o admira muito, porque ele sempre consegue o necessário, mesmo que não tenham dinheiro. Eles se beijam. Amanhece. Armando vê Teresa acordada cedo. Ela diz que a Aurora está indo embora para Paris hoje e irá se despedir dela. Heitor pede a Aurora para tomarem café antes de levá-la ao aeroporto. A Aurora diz que sente tristeza em deixar a casa. Heitor diz à filha que ele está prestes a começar uma nova etapa na vida dela, em um lugar diferente, com outra gente. A Aurora espera que encontre uma pessoa lá que a faça esquecer do Mariano. Marisa dá um banho em Pablinho. Esperança liga para Arthur e diz que precisa vê-lo para devolver o dinheiro de Rubens. Hugo vai pegar a toalha para Pablinho e encontra um monte de dinheiro no quarto de Esperança. Teresa chega na casa de Aurora para se despedir dela. Aurora diz que gostaria que ela fosse com ela para Paris. Teresa diz que também adoraria. Teresa diz a Aurora que Mariano conseguiu com que Pablinho fosse para o hospital e que o Dr. Hernan deu equipamentos médicos para ele. A Aurora não esconde a felicidade. Hugo volta ao quarto de Esperança e vê que o dinheiro já não está lá e sumiu. Marisa pensa que o filho está mentindo. Teresa chega na casa de Luísa para devolver a roupa e as joias. Luísa percebe que Teresa gostou das coisas e decide dar de presente para ela como forma da sua gratidão. Teresa diz a Luísa que precisa falar com Paloma novamente para ela entender e deixar Arthur em paz de uma vez. Esperança devolve o dinheiro a Arthur e diz que com a ajuda de um amigo conseguiram solucionar o problema que tinha do seu irmão. Arthur aconselha ela a ficar com o dinheiro e gastar no que precisar. Esperança diz que há muito dinheiro e prefere devolver. Teresa chega na casa de Paloma e diz que ela não cumpriu com sua palavra e procura o Arthur. Paloma diz que queria ter certeza de que o que ela disse foi verdade. Teresa diz a Paloma que ela não vai mais chegar perto do Arthur e nem do filho deles. Esperança diz a Teresa que tomou um susto quando Hugo disse para sua mãe que tinha visto um monte de dinheiro. Ela fala que devolveu o dinheiro. Teresa chama Esperança de burra por não ter usado o dinheiro para comprar algo que precise. Esperança diz que ama seu namorado e ele foi o primeiro homem na sua vida. Teresa pede que Esperança lhe conte tudo de como foi sua primeira vez. Esperança diz que foi incrível e não há nada melhor do que fazer isso quando ambos estão muito apaixonados. Mariano diz a Teresa que como hoje ela não vai trabalhar, pediu permissão ao pai dela para sequestrá-la e poderiam ir a um lugar almoçar e passear pelo resto do dia juntos. Teresa pede para irem a um lugar em Cuernavaca. Teresa leva Mariano na casa que a Aurora emprestou de uma cidade. Os dois se beijam e entram na casa.
Aida e Paulo continuam de namorico. Genoveva diz a eles que conseguiu fazer para eles ficarem mais uma semana ali. Paulo beija Aida. Teresa diz a Mariano que aquele lugar é para desfrutarem e tudo ali está lindo. Marisa conta a todos na casa de Regina que tudo no hospital se saiu bem e Esperança ficou lá com Pablinho. Mariano e Teresa já estão com roupas de banho para aproveitarem a piscina da casa. Teresa beija o namorado apaixonadamente. Armando vai pedir dinheiro emprestado na mercearia de uma senhora. Ela diz que se ele não pagá-la, dará um jeito de cobrar. Regina estranha por Armando não ter voltado para casa. Esperança acompanhou o irmão no hospital. Pablinho pergunta por que ela não trabalha naquele hospital, porque cuidaria dele todo o tempo. Esperança diz que trabalha em outro lugar. Arthur liga para o Rubens e diz que Esperança devolveu o dinheiro, porque um amigo conseguiu ajudá-la com o irmão dela. Rubens fica enciumado, cheio de raiva e telefona para Esperança. O telefone não chama, porque está descarregado. Esperança pergunta à enfermeira se é muito difícil de conseguir emprego naquele hospital. Enquanto isso, em Cuernavaca, Mariana e Teresa continuam desfrutando da maravilhosa casa. Mariano diz a Teresa que quer dividir sua vida com ela e queria casar com ela agora mesmo, mas não tem nada para oferecê-la nesse momento. Ele pergunta se ela está disposta a esperá-lo, e ela fica pensativa com a pergunta. Arthur e Luísa conversam e relembram coisas que viveram no passado. Regina elogia a atitude de Johnny para Armando, pois Johnny disse que será fiel a Rosinha para toda a vida. Armando diz que isso é lindo, mas não podem apoiá-lo, porque isso seria negar que Johnny fosse feliz com outra mulher. Mariano diz a Teresa que para ele tudo é mais fácil quando ela está ao seu lado. Teresa diz ao amado que vai esperá-lo, porque sabe que ele irá procurar a maneira de fazer com que isso não demore. Ele agradece por ela estar ao seu lado e por apoiá-lo. Eles começam a se beijar. Marisa visita Pablinho no hospital e diz que o doutor disse que amanhã ele já será operado. Armando diz a Johnny que sabe que ele amou muito sua filha Rosinha, mas ele não pode guardar o luto para sempre e ele precisa seguir em frente, conhecer outra moça e voltar a se apaixonar. Johnny se nega a se apaixonar por outra. Esperança agradece a Hernan pelo trabalho que a recomendou. Hernan diz que soube que ela é uma ótima enfermeira. Ele diz que se ela precisar de uma carta de recomendação, que não negue impedi-lo e não tenha medo. Rubens, estressado, chega no apartamento. Seu telefone toca e é a Aida. A Aida diz que está sendo incrível sua viagem com Paulo a Acapulco e ele está tratando muito bem. A Aida diz à mãe que Genoveva convidou ela e Paulo para ficarem mais uns dias em Acapulco. Maíra se nega que a filha fique lá com Paulo e a proíbe. Aida diz que está feliz ali. Maíra pede que ela não deixe as coisas tão fáceis com Paulo. Rubens diz à esposa que não vai permitir que a filha dela faça vontade de Paulo e vai conseguir um voo para o México agora mesmo. Maria convida Johnny para ir ao cinema com ela. Ele diz que está bem cansado, porque andou trabalhando de taxista por um tempo. Aida diz a Genoveva que seus pais ficaram chateados com ela por ficar mais tempo ali em Acapulco com Paulo. Genoveva diz a Aida que aprecia muito a ver como uma filha e não quer que ela sofra por amor, como ela sofreu no passado. Arthur diz a Luísa que tem que refazer sua vida, ter uma relação séria com outra mulher. Luísa diz que adoraria que ele ficasse com alguém que o ame de verdade. Mariano e Teresa tomam banho na piscina e aproveitam um dia de amor juntos. Depois eles saem da piscina e se beijam com grande intensidade. Teresa já está pronta para se entregar de corpo e alma para o seu amado. Mariano tira a roupa dela e diz que a ama. Teresa diz que também o ama e quer ser dele. Mariano faz de Teresa sua e fazem amor pela primeira vez. Teresa diz a Mariano que quer ser dele para que nada nem ninguém o separe. Rubens liga para Genoveva e reclama com ela por ter permitido que sua filha ficasse em Acapulco. E pede que eles retornem o quanto antes para a capital, porque ele e Maíra estão voltando para casa. Mariano agradece a Teresa pelo presente de hoje, porque isso fez com que ele a ame mais. Ela também agradece e diz que foi maravilhoso. Os dois trocam palavras de amor e carinho e estão felizes. Roberto diz a Joana que já faz anos que ela está viúva e não dá bola para ele. Joana diz que as coisas não vão mudar porque jamais deu chance para ele. Ela fala que jamais esquecerá seu falecido marido, Otávio. Mariano e Teresa chegam na vila à tarde da noite.
Armando vê a filha chegando muito tarde e pergunta onde eles estavam. Teresa diz ao pai que saiu para se divertir com Mariano. Armando diz à filha que ele e a mãe dela estavam muito angustiados pela demora dela de chegar. Teresa tranquiliza o pai. Mariano diz ao pai que passou um dia maravilhoso com Teresa. Mariano diz ao pai que ama Teresa e agora mais que nunca quer se casar com ela e vai fazer tudo possível. Armando diz a Teresa que ela é muito linda e tem que tomar muito cuidado e se dar ao respeito. Armando pergunta à filha se ela pensa que a mãe dela preferia que ela morresse em vez de Rosinha. Teresa diz que estava muito chateada e quando as pessoas estão com raiva, acabam dizendo coisas que não querem e vai pedir perdão para sua mãe. Teresa volta para casa e pede que a mãe não fique triste e pede perdão por ter demorado de chegar. Regina diz que está assim pelo jeito que ela se comporta sempre. Teresa pede perdão à mãe pelo que disse de manhã cedo. Ela pergunta se a mãe a ama. Regina diz que sim e por isso cuida dela mais que nunca e também se preocupa pelas coisas que ela faz. Ramon diz a Mariano que gosta muito da ideia dele se casar, mas o casamento é algo que deve ser pensado e planejado. Teresa vai pro quarto feliz pelo dia maravilhoso que passou com Mariano. Teresa coloca sua música preferida no rádio para pensar em Mariano. Ela diz que se ele tivesse dinheiro, seria o homem perfeito. No dia seguinte, Teresa recebe uma ligação de Mariano. Ele diz que está fora da casa, esperando por ela. Ela se veste e vai ver o namorado. Eles se beijam novamente. Armando diz a Mariano que o viu crescer e pede que ele respeite sua filha. Mariano diz que Teresa é o que mais ama no mundo e que daria sua vida por ela. Mariano vai à casa de Pablinho buscá-lo para irem ao hospital. Ele diz que está com medo e pode aguentar a dor. Mariano insiste para o garoto ir. Regina e Armando rezam com os irmãos de Pablinho para a operação do menino ocorrer bem. Joana e Teresa estão descendo as escadas da vila quando vem Roberto tocando violino para uma loira. Joana fica um pouco incomodada. Em sua casa, Joana chora e diz a Teresa que Roberto a trocou por uma velha. Mariano diz a Hernan que gostaria de entrar na sala de cirurgia para assisti-la. Hernan permite que ele entre depois, quando começar. Mariano diz a Marisa que vão revisar dentro de Pablinho para ver se o tumor dele se espalhou por outra parte do corpo ou não. Ela fica preocupada. Esperança pede que a mãe não fique angustiada e a tranquiliza. Mariano pede que ela não fique nervosa, porque nestes momentos precisam ter paciência e rezar muito. Teresa, capítulo 10. Mariano diz a Pablinho que irá assistir à operação dele. Joana diz a Teresa que Roberto lhe jurava amor eterno e já trocou na primeira oportunidade. Teresa pede que Joana finja que não se importa. Ela diz que também pensou que não se importaria, mas sim se importa. Paulo diz a Raul que tudo ocorreu bem em Acapulco, com Aida, mas tiveram que voltar antes, porque o pai de Aida suspeita que eles se envolveram intimamente. Raul percebe que Paulo ainda ama Teresa, apesar de tudo, e está com Aida apenas para satisfazer seus prazeres. Marisa e o velho ficam preocupados com Pablinho. Doutor Hernan e Mariano avisam que Pablinho está bem. Hernan diz que tiveram que tirar o rim esquerdo de Pablinho para eliminar o tumor. Teresa pergunta a Arthur como está. Arthur diz que muito bem, tranquilo e contente, porque Paloma já não irá incomodá-lo mais. Arthur diz que Luísa enfrentou Paloma, não sabe como, porque precisa de muita força para fazer isso. Teresa diz que quando um ama o outro, se esquece de tudo e faz o que puder para defender a pessoa que ama, e ele tem quem o ame de verdade. Arthur diz que vai enterrar Paloma e seguir em frente com sua vida. Teresa, safada e cretina, abraça Arthur. O velho e Marisa se preocupam por Pablinho ter só um rim. Esperança diz que o importante é que já eliminaram o tumor do garoto e que ele não corre risco de morte. Mariano diz que Pablinho terá que fazer quimioterapia. Hernan diz que ele ficará mais tempo no hospital para se recuperar totalmente. Raul pede que Paulo lhe dê chance, já que ele não gosta de Aida. Paulo quer ficar com Aida e quem sabe Teresa, caso consiga. Teresa serve um café para Arthur e ele elogia, já que foi ela quem preparou. Arthur diz que agora não tem o fantasma de Paloma para poder assombrá-lo e pode voltar a se apaixonar. Teresa começa o teatro, se finge mal. Paloma vai a uma livraria e vê um anúncio onde informa que haverá a apresentação do livro de Arthur. Arthur toca em Teresa e pergunta o que ela tem. Ela diz que nada e sai. Luísa percebe que Teresa está triste, chorando. Ela pede perdão e diz que se lembra
lembrou de sua irmã Rosa. Joana está preparando o almoço. Hugo chega da escola, na casa dela, para almoçar. Roberto entra de penetra na casa de Joana e serve um prato de comida. Joana se incomoda e manda ele ir comer com aquela loira gringa. Roberto sai e diz que a velha loira lhe dará mais do que a comida. Joana é notificada que Pablinho saiu bem da operação. Luísa diz a Arthur que Teresa está mal e estava chorando e pede que ele tenha mais paciência com a moça. Teresa volta lá e pergunta a Arthur se ele quer que ela prepare mais alguma coisa para a conferência da tarde. Mariano e Esperança veem Pablinho no quarto. Teresa termina o trabalho e entrega para Arthur. Arthur convida Teresa para comer com ele e Luísa na casa. Ela diz que tem um compromisso e depois o encontra na apresentação. Paulo e Aida começam o grude. Teresa descobre que tudo saiu bem na operação de Pablinho e elogia Mariano. Os dois vão almoçar num restaurante simples. Hernan diz a Esperança que Pablinho está estável, mas tudo está ocorrendo bem. Joana diz a Regina que está feliz pela operação de Pablinho ter ocorrido bem, mas triste pelo que Roberto lhe fez. Regina diz a Joana que ela poderia ter algo sério com Roberto, porque não é bom passar a vida toda na solidão e precisa de companhia. Acontece a apresentação do livro de Arthur. Teresa e Luísa assistem. Paloma se aproxima e vê seu amor do passado. Esperança agradece a Hernan pela carta de recomendação para ela conseguir um trabalho. O avião pousa. Rubens chega ao México. Ele fica sabendo por Esperança que o irmão dela já foi operado. Rubens fica enciumado e pergunta como ela conseguiu tudo de graça. Ela diz que um vizinho do bairro os ajudou. Paloma se incomoda ao ver a víbora da Teresa na apresentação. Armando entrega dinheiro a Regina para completarem a quinzena. Ele mente dizendo que conseguiu dinheiro trabalhando na oficina, quando na verdade ele pediu emprestado. Teresa vê Paloma e vai atrás dela para enfrentá-la novamente. Luísa diz a Arthur que Paloma está aí. Aida diz a Ivone que não deixará Paulo para Teresa não envolvê-lo novamente. Rubens chega em casa e diz a Aida que ela vai lhe ouvir. Teresa, víbora, puxa Paloma pelo braço, diz que alertou ela para não vir e ela veio. Teresa diz que agora sim ela vai falar com Arthur para as coisas ficarem claras. Arthur chega ali e fica surpreso ao rever Paloma. Teresa diz a Arthur que Paloma não fez o que ele pediu e insiste em vê-lo. Arthur pergunta a Paloma o que quer e questiona se não bastou o mal que lhe fez. Ela diz que vai cumprir com sua promessa e deseja que Arthur e Teresa sejam felizes. Arthur fica chocado quando ela diz isso e olha para Teresa. Aida diz a Rubens que a viagem a Acapulco foi o melhor que poderia lhe acontecer e ama Paulo e lá começaram uma relação mais séria. Maíra pergunta a Aida até onde chegou com Paulo. Aida não conta e diz que Paulo a trata muito bem. Rubens diz que de todo modo falará com Paulo muito seriamente. Roberto diz a Joana que vai morar com sua namorada e a moça quer algo sério com ele, porque já descobriu como é a mercadoria, que é de primeira. Joana sente ciúmes. Arthur toma água e diz que se sente melhor. Júlio encontra Luísa. Arthur pede para eles irem ao cinema. Teresa diz a Arthur que só quer ser um apoio para ele sempre. Arthur diz a Teresa que já sabe que foi ela quem enfrentou Paloma, já que Luísa não teria coragem de fazer isso. Genoveva pede que Rubens e Maíra não castiguem a Aida, porque ela que teve a ideia da viagem para Acapulco. Maíra diz que a Aida está de castigo, até segunda ordem. Teresa diz a Arthur que o que Paloma pensa não lhe importa. Arthur decide levar Teresa para casa. Rubens pergunta a Genoveva quais são as intenções de Paulo. Genoveva diz que as intenções de Paulo são as melhores, mas eles não podem pressioná-los, porque pode ser pior. Paulo diz a Maíra e Rubens que suas intenções com a Aida são sérias e tudo bem. Rubens diz que a Aida é sua única filha, sua adoração, e com ela ele não vai brincar. Paloma se encontra com sua prima, Florência. Ela diz que viu Arthur e desde que voltou ao México não deixou de pensar nele. Paloma diz a Florência que ao ver Arthur sentiu todo o amor que ainda tem por ele. Arthur deixa Teresa na vila. Ela agradece ao professor. Ele também agradece. Teresa pede para ir para casa dele acompanhá-lo até Luísa chegar. Teresa pega nas mãos de Arthur e diz que não gosta de vê-lo assim. Regina flagra os dois muito próximos. Paulo não pensa em se casar com Aida. Genoveva diz que Rubens falou daquele jeito com ele
porque está chateado. Arthur diz a Teresa que já é tarde e não quer que ela tenha problema com os pais. Ele dá um beijo na mão dela e se despedem. Teresa entra na casa e diz que essa tal de Paloma voltou a aparecer e não quer que ele pense em nenhuma outra, porque ele é uma de suas opções. E se entrar outra mulher na vida dele, não gostará que ele seja por perto. Regina chega em casa. Mariano vai ver Teresa. Regina diz a Armando que prefere que Mariano e Teresa continuem com o namoro. Aida pede à mãe que lhe ajude para seu pai tirar seu castigo. Maíra diz à filha que não quer que ela sofra, porque nem sabe se Paulo a ama. Aida diz que quer lutar pelo amor de Paulo, porque senão irá perdê-lo. Teresa liga para Luísa e diz que está preocupada com Arthur, que voltou sozinho para casa, e pede que ela vá fazer companhia para ele. Arthur vai a um bar e começa a beber. Luísa liga para ele e diz que não foi ao cinema e vai encontrá-lo em casa. Arthur não para de beber. Teresa diz a Mariano que o ama. Mariano a abraça e diz que morria de vontade de vê-la. Ele diz que a ama muito e é uma pena não poderem ir para aquela casa agora. Arthur chega em casa e vê que já não tem bebidas alcoólicas no escritório. Luísa chega em casa e pergunta ao irmão como se sente. Ele diz que ver Paloma fez ele relembrar de muitas coisas. Florência pede que Paloma investigue se Arthur está casado ou se está solteiro. Paloma diz que Arthur está casado e vai ter um filho de Teresa. Florência aconselha Paloma a conversar com Arthur para resolver as coisas do passado, porque Teresa não tem que se meter entre eles. Arthur diz a Luísa que Paloma pareceu que não queria lhe fazer mal. Ele diz que ficou surpreso pelo que ela disse sobre Teresa e ele. Luísa diz que ele e Teresa fazem um lindo casal e é normal confundir. Mariano leva Teresa para casa. Eles se despedem. Regina pergunta a Teresa se ela ama Mariano de verdade. Ela diz que sim. Regina aconselha a filha a cuidar de Mariano e se cuidar. Regina pede que ela tome cuidado com o que faz e jamais bote os chifres em Mariano. Teresa fica assustada. Arthur diz a Luísa que sabe que Teresa o ama, mas não qual tipo de carinho ela sente por ele. Luísa pergunta a Arthur se poderia se apaixonar por Teresa. Ele não conseguiria agora, que está cheio de problemas. No dia seguinte, Teresa diz à mãe que à noite não pôde dormir com o que ela disse. Regina diz que apenas pediu para ela cuidar do Mariano e se cuidar. Teresa pede que a mãe não meta coisas na cabeça do seu pai. Regina coloca pão na mesa e bolo para tomarem café. Rubens e Esperança se encontram. Rubens pergunta a Esperança com quem se meteu para conseguir o dinheiro para Pablinho. Regina vai à casa de Arthur. Regina pede que Arthur explique o que está havendo entre ele e sua filha, porque à noite viu eles bem próximos. Ela questiona se ele tem outras intenções com sua filha. Arthur diz a Regina que o que ela viu à noite não é o que imagina e deve ser um erro, um mal-entendido. Regina exige que Arthur respeite sua filha, porque sabe de suas intenções com ela. Regina suplica que Arthur não se envolva com Teresa. Arthur diz que teve um problema sério à noite e Teresa estava apenas lhe apoiando, o consolando. Genoveva pede perdão a Maíra e diz que não quer que a amizade delas acabe por bobeira. Esperança diz a Rubens para não pensar mal dela, porque um vizinho conseguiu com que o médico atendesse Pablinho no hospital. Rubens pensa mal e está morrendo de ciúmes. Ele diz que não vai tolerar uma traição. Ela diz que só ama ele. Rubens diz que ela é sua e de ninguém mais. Arthur pede perdão a Regina pela confusão e promete que não terá muitas aproximações com Teresa e irá respeitá-la. Maíra diz a Genoveva que Paris é maravilhosa e queria ter ficado mais tempo para curtir com Rubens. Ela fala que desconfiou que Rubens lhe traía quando uma moça ligou errado. Esperança diz a Rubens que só não estão juntos porque ele está casado, mas que o ama. Rubens diz a Esperança que o dinheiro não é problema e pode ajudá-la no que ela pedir. Esperança diz que mais do que o dinheiro dele, nesses momentos gostaria de ter a compreensão dele, o carinho. Ele pede perdão pelos ciúmes. Joana conversa com Pablinho no hospital. Rubens segue Esperança e vê ela chegando no hospital. Esperança visita Pablinho e encontra Joana no quarto dele. Mariano liga para Esperança e pergunta de Pablinho. Ela agradece por ele ligar e diz que sente alegria em escutá-lo. Rubens pergunta quem é esse tal de Mariano e por que ela sente tanta alegria de falar com ele. Rubens discute com Esperança. Ela diz que ele não tem direito de tratá-la assim, porque não está fazendo nada de errado. Hernan chega ali e pede que eles fiquem calados. Ele ameaça Rubens de chamar o segurança
crianças para ele, se ele continuar gritando com esperança. Arthur agradece a Teresa pelo que fez com ele, mas não podem misturar mais o pessoal com o profissional. Aida liga para Paulo. Paulo diz que não tem vontade de conversar com ela nem com ninguém, já que o pai dela o deu uma bronca. Paulo diz que Rubens disse que se eles vão ficar juntos, vão ter que se casar, mas que está muito novo para entrar em compromissos tão sérios assim. Arthur diz a Teresa que a partir dali é melhor separarem as coisas pessoais do trabalho. Teresa diz que está bem, e agora as coisas serão como ele disser, Dr. Arthur de la Barreira. Ivone visita Aida. Ela fala que está de castigo e por isso pediu para ela vir para fazer companhia para ela. Teresa entrega o relatório que fez para Arthur. Ela começa a agir friamente com ele, depois do que ele lhe disse. Paulo diz a Raul que a Aida está de castigo, depois de terem viajado para Acapulco e não poderá sair com ela. Teresa recebe uma ligação de Paulo. Ele pergunta como ela está. Ela pede perdão, diz que está trabalhando e depois conversa com ele. Teresa promete a Arthur que não fará nada para contrariá-lo. Júlio e Luísa ficam cada vez mais próximos. A enfermeira dá um banho em Pablinho e Esperança cuida do irmão e o observa. Luísa pergunta a Teresa se ama seu irmão como homem. Ela fica pensativa.